Olá pessoal, a ideia desta série de vídeos é montarmos no final uma interface gráfica funcional para o jogo da velha. Então, revisando rapidamente o que já foi feito, nós montamos uma classe jogo da velha, jogo velha, e aí ela disponibiliza alguns métodos que nós vamos explorar na interface gráfica. Então, o construtor inicializa a matriz, reinicia o jogo. O método reinicia inicializa todas as posições do tabuleiro com o valor jogador.vazio, que significa que aquele espaço não está ocupado. Esse método também inicializa o jogador atual, que é o atributo atual, com a constante jogador.x, então representando o jogador x. E também um contador de jogadas, que é o total de jogadas. Esse contador, posteriormente, é utilizado para verificar se o jogo empatou, ou seja, se o total de jogadas chegar a 9, não é possível mais continuar. Seguindo, o método jogar verifica, recebe as coordenadas de 0 até 2, tanto para a linha como para a coluna, I e J, e verifica se o tabuleiro naquela posição está vazio ou não. Se estiver vazio, retorna false e não permite a jogada. Se estiver livre, armazena o código, a constante correspondente ao jogador atual, conta mais uma jogada e troca para o jogador seguinte. Se for X, troca para O, se for O, troca para X. E retorna true nesse caso. O método get retorna a peça, ou o jogador na posição correspondente do tabuleiro. O método getAtual retorna o jogador atual. Bom, e aí nesse ponto temos dois métodos que são utilizados em conjunto. O método converte vencedor recebe como parâmetro um jogador, jogue, e retorna o vencedor, o código correspondente ao vencedor. Pode parecer estranho fazer isso, verificar se é jogador.x e retornar vencedor.x ou vencedor.o, mas a ideia aqui é considerar que a jogada pode ser X, O ou vazio, ou seja, o jogador naquela posição, mas o vencedor tem outras possibilidades. Então, o vencedor pode ser nenhum, no caso do jogo ainda não ter se encerrado, e também o jogo pode empatar, que é a situação onde todas as jogadas já foram realizadas, né, o atributo total de jogadas tem o valor 9, e aí, portanto, o jogo precisa indicar, de alguma maneira, que empatou. Então, por esse motivo, são utilizadas duas enumerações separadas, apesar de parecer um pouco redundante para os jogadores. Bom, então, esse método é utilizado dentro do método getVencedor. Esse método é público, o outro método, como dá para ver, é privado. Não deve ser utilizado fora da classe. Então, getVencedor basicamente verifica linhas e colunas, tentando identificar o mesmo jogador, né, uma linha, numa sequência de três linhas ou 3 colunas, ou nas diagonais. E no momento que ele identifica essa situação, ele retorna, através da conversão para a enumeração vencedor, qual é a situação de jogo. Se ele chegar ao final dos testes e não identificar nenhum vencedor, então duas coisas podem ter acontecido. Ou empatou, então não houve vencedor, ou o total de jogadas não chegou ainda a 9, e aí, portanto, o jogo não terminou. Então isso é indicado com o vencedor, ponto nenhum. E finalmente o método string, de uma maneira bastante simplificada, e até não muito eficiente, mas apenas por uma questão prática, ele retorna uma representação do tabuleiro em forma de uma string, onde cada célula é representada pela constante correspondente com espaço em branco. Então isso não será utilizado na interface gráfica, mas poderia ser usado, por exemplo, para ajudar a depurar, né, o jogo, no caso de uma interface de texto. Bom, então para esse vídeo era isso. No próximo vídeo vamos iniciar então a montagem da interface gráfica. Até mais.